Muito bem, novos e-mails entregues por Marcelo Odebrecht em sua delação premiada mostram que o executivo em 2014 já admitia sua participação no Petrolão e o envolvimento de toda a cúpula política. O então presidente da Odebrecht reclamava constantemente do autismo de Dilma Rousseff diante do avanço da Lava Jato. No e-mail de 29 de dezembro de 2014, revela o antagonista, Marcelo Odebrecht escreveu a seus executivos que a postura de Dilma a condenaria à morte/impeachment. Era preciso, segundo ele, fechar a caixa de Pandora, em referência às contas na Suíça. Disse, aspas, se abrir lá fora e o procedimento de manter preso até falar continuar, não tem como este assunto não sair, continuar e não chegar nela. Fecho aspas. Marcelo estava certo de que executivos da Camargo Correia, da OAS e da UTC fariam acordos de colaboração que seriam fatais para Dilma e Lula. E chegou a ironizar, aspas, se a OAS e UTC falarem, melhor ela e o antecessor buscarem asilo em Cuba. Fecho aspas. Na mesma mensagem, alertou seus executivos sobre a iminência de uma nova operação que aconteceria em janeiro de 2015 para prender umas 60 pessoas, demonstrando que tinha acesso a informações da investigação. Segundo ele, o estrago seria grande para petistas e MDBistas. Aspas, aí melhor ela, o antecessor e todo o PT e PMDB buscarem asilo em Cuba. Fecho aspas, foi o que afirmou Marcelo Odebrecht naquele e-mail. Em outra troca de mensagens, já no início de fevereiro, Marcelo Odebrecht usa tom mais catastrófico ao afirmar que Ricardo Pessoa, da UTC, e César Mata Pires, da OAS, estavam realmente dispostos a entregar todos eles, Lula, JW, Dilma e coloca ali reticências na mensagem. Lembrando que há um petista da alta cúpula que atende pelas iniciais de JW, chama-se Jacques Wagner, foi governador do PT na Bahia e deixou o seu sucessor Rui Costa. E o Marcelo Odebrecht previa destino ainda mais trágico para então presidente da República. Aspas, ilusão alguém achar que morreriam sozinho, porque SIC é aquele sinal de que tem alguma coisa escrita errada, né? Então, morreriam provavelmente sozinhos, quando tudo o que fizeram foi sob liderança do governo. A CCC, são 4 Cs, né? A CCCC também está avançando bem na delação. Não haverá impeachment, teremos em breve ela saindo algemada do Planalto. Fecho aspas. Augusto, Zé Maria Trindade, estávamos ontem aqui falando sobre justamente os detalhes sórdidos e eu não me canso de fazer a comparação porque essas mensagens foram obtidas legalmente por meio de investigações que já atingiram a cúpula da Odebrecht, já resultaram em punição para os integrantes dessa cúpula. As investigações continuam avançando, nessas buscas e apreensões, documentos são localizados, a gente está tendo novas revelações depois de todos esses anos de revelações e, aliás, é sempre bom lembrar também quanto tempo demorou para que a Odebrecht assumisse os seus crimes, e sempre, obviamente, tentando amenizar os crimes, porque esse pessoal que se envolve em crimes relativos à política sempre tenta fazer com que os crimes se passem por simples erros, né, Augusto? Erro é quando a gente se exalta aqui no estúdio e derruba um copo d'água, né? Aí a gente comete um erro. Crime é outra coisa, é outro patamar. Muito bem, então... Estão aí todos os detalhes, Augusto, que envolvem a alta cúpula do PT. E nada de destaque, né? Nada merece destaque A comparação, perdão, que eu ia fazer é com as mensagens roubadas por estelionatário, que geraram uma grande repercussão, mensagens obtidas pela violação criminosa de aplicativo de celular, e aí tem conversas de terceiros, e aí já fazem ilações, conclusões forçadas negativas, toda uma espuma, toda uma fumaça em cima daquilo que foi obtido ilegalmente. E nisso que é obtido ilegalmente, a gente vê muito pouca repercussão, a não ser nesse programa e em outros aqui da Jovem Pan. Quer dizer, se o Deltan Dallagnol se queixar, aparecer alguma mensagem dele que ele se queixa da temperatura do ar-condicionado no fórum, vai ter mais destaque do que essas barbaridades que vêm sendo reveladas aqui pelo antagonista e comentadas aqui por nós, porque somos jornalistas, né? A gente vê as coisas como as coisas são. O
Marcelo Odebrecht só errou, se eu não estou enganado aqui, quanto a Dilma sair algemada do Planalto. Ela não saiu algemada. Por enquanto não foi algemada, e se a lei do abuso da autoridade, né, nesse tópico aí que trata de algemas, não impedir, qualquer dia ela pode sim aparecer algemada, porque está provada que a participação dela e está desmontada a farsa da, aspas, mulher honrada. O Marcelo Odebrecht merecia o título de homem de visão do ano em 2014. Ele cantou a bola. Tá aqui, ele usou a expressão é preciso fechar a caixa de Pandora. Alguns anos depois diria o Jucá, Romero Jucá, é preciso estancar a sangria. Ele é do MDB, o PMDB, o mesmo que é mencionado aqui pelo Marcelo Odebrecht, ao lado do PT. Eram parceiros no grande assalto à Petrobras. Ele cantou a bola, ele prova, ele mostra com isso que a Dilma sabia do que se passava, mas ou não reagia, né? Tinha esse comportamento que ele fala de autismo, ele qualifica de autismo, ou ela falava e ninguém entendia, né? Porque ela fala uma língua estranhíssima aí, que é o dilmês. O fato é que desde 2014 eles já sabiam, os envolvidos na roubalheira, do que poderia acontecer, pelo menos os mais atilados, e isso o Marcelo Odebrecht é chamado príncipe, né? Ele é esperto, ele sabia, cometeu erros de avaliação, mas aqui ele fala com previsão, com precisão. Ele próprio não acreditou, acho, no que ele previa, porque ele desceu lá de jatinho em Curitiba, achando que ia dar um depoimento e ir embora, e não, ficou por lá mesmo, não dormiu no hotel 5 estrelas, ele dormiu na cadeia. Agora, é isso aí, condenada à morte por impeachment, ela já estava, porque essa roubalheira, se fosse apurada até antes, apressaria o impeachment. O fato é que a imprensa toda precisa tomar vergonha e acompanhar mais de perto as revelações que continuam saindo e que são muito mais, essas sim, são muito mais graves, essas são graves. As que surgem do furto, né, do estupro, da intimidade, dos procuradores da Lava Jato, do Sérgio Moro, isso aí não interessa a mais ninguém. Muito bem, e eu lembro que esse negócio, essa preocupação com a conta da Suíça, que o Marcelo Odebrecht agora admite com todas as letras, que era a maior preocupação da Odebrecht, quer dizer, que as autoridades que estavam envolvidas na investigação da Lava Jato chegassem, descobrissem, revelassem o conteúdo dessa conta na Suíça. Isso já aparecia em mensagens que estão sendo reveladas desde 2015. Eu encontrei aqui um texto meu ainda na época de colunista da Veja de 2015, em que a gente estava repercutindo, eu não era o único que estava repercutindo isso, 21 de julho de 2015, e era sobre um e-mail descoberto pela Polícia Federal de 9 de janeiro de 2013, do Marcelo Odebrecht, cujo assunto era pedido específico blindagem JEC. E na ocasião, para a Polícia Federal, JEC já só podia ser o petista José Eduardo Cardoso, então ministro da Justiça do governo de Dilma Rousseff. Quer dizer, para tentar se blindar contra as investigações, o Marcelo Odebrecht mandou o vice-presidente jurídico da empreiteira, o Maurício Ferro, que foi alvo dias atrás de uma operação, a 63ª fase da Lava Jato, transmitir a sua ameaça ao José Eduardo Cardoso e ao Edinho Silva, na época, mencionando que as campanhas da Dilma e do Fernando Haddad foram financiadas com dinheiro dessa conta que eles mantinham na Suíça. Na mensagem, uma das primeiras, assim, mais fortes a serem reveladas, havia lá, eu estou lembrando tudo aqui, tá? Isso não está no noticiário do dia, não. Havia lá, abro aspas, para Edinho, visão da conta toda, inclusive o gasto com Haddad. MRF, dizer do risco conta Suíça chegar campanha dela. Quer dizer, dela, Dilma Rousseff. E as mensagens do Marcelo Odebrecht também citavam a sigla JS,
que a PF identificou como sendo o tucano José Serra na ocasião. Quer dizer, isso eram anotações da ocasião, não sei o quanto a investigação avançou nesse sentido, José Maria Trindade, mas a gente está vendo aí quantos anos demora para que se tenha o desenho completo de todo o organograma de corrupção desse que foi o maior esquema corrupto da história. É por isso que a gente diz que esses são os detalhes sórdidos, né, que a gente mostra aqui para todos. Olha, esse pessoal, para mim, é tudo bandido igual. Fraudaram, eu vou repetir aqui, 2 instituições, 2 pilares da humanidade, não é do Brasil, da humanidade. Primeiro, o mercado. Esse Marcelo Odebrecht, chamado Príncipe, né, deu emprego a mais de 200 mil pessoas. Criou uma grande empresa que era considerada uma ilha, que era considerada um exemplo e uma referência no mundo inteiro. E aí a gente vê que ele cresceu exatamente sobre corrupção, sobre cadáveres, porque ele não disputava mercado, nem mesmo no exterior, porque para ganhar obras ele tinha que ter financiamento do BNDES e, evidentemente, a condescendência de ditadores e de presidentes corruptos, né, que contratavam a empresa dele a preços superiores de mercado, ou seja, ele fraudou o mercado. A maior invenção da humanidade é considerada a empresa, a companhia limitada, porque é daí que nascem outros meios de se desenvolver a humanidade, enfim, de desenvolvimento. E outra fraude é a democracia. A Dilma nunca foi presidente do Brasil de direito, foi de fato, porque ela comprou as campanhas eleitorais. A gente viu a delação do Palocci mostrando que ela gastou mais de R$1 bilhão na campanha, ou seja, fraudou a democracia e esse príncipe aí fraudou outro pilar que é exatamente o mercado. O mercado não existia. E aí ele saiu do palácio diretamente, do palácio dele, né, diretamente para a cadeia da Polícia Federal. Achou que era rápido, né? O pai dele era amigo do homem, não sei o que e tal. De repente ele viu todo o castelo caindo, os poderosos indo para a cadeia, em vez de ele sair, eram os poderosos que estavam indo para a cadeia. Mas através desses detalhes sórdidos aqui, a gente vê que ele sabia e que estava sob controle dele, estava perdendo o controle diretamente deles. Eles estavam no comando, comandavam CPIs do Congresso Nacional. Enquanto era CPI, aí ficava fácil, né? Metia dinheiro lá nos deputados e senadores, a CPI dava em nada, às vezes era até cancelada, não dava em nada mesmo. Mas quando a coisa foi para a Lava Jato, esta operação, essa força-tarefa, aí a coisa mudou de figura. Esse pessoal tinha, né, um poder de corrupção monstruoso e não há quem possa calcular o poder de corrupção desse pessoal. Porque a gente está falando do Odebrecht, mas tem a OAS e outras empresas, não só construtoras, mas outras empresas, por exemplo, JBS, e a gente não vê naqueles dados roubados lá da conversa de procuradores, nenhum diálogo falando, eu recebi tanto, você recebeu mais do que eu, eu quero tanto, eu preciso de tanto. Não existe esse diálogo. E exatamente por isso esse grupo caiu. O Marcelo Odebrecht foi para a cadeia, acabou assinando uma delação premiada importantíssima, porque a organização dele era tão ali perfeita, ele é um detalhista, que até a organização imagina, a organização de corrupção era boa, né? E ele tinha toda a contabilidade, chamado departamento estruturado, e isso facilitou enormemente o trabalho da Lava Jato. Então, a gente vê aí, é bom trazer isso aí para saber como funciona e evitar que futuramente nós possamos cair em buracos como estes, né, Felipe? Que é eu diria que até uma morte da política olhando para esse lado. É isso aí, Zé Maria Trindade. Augusto, eu gosto de lembrar esses posts, esses artigos que nós fazíamos na Veja em 2015, exatamente, ali no comecinho da Lava Jato, quando começaram a surgir notícias sobre a corrupção envolvendo a Odebrecht e o PT, porque muita gente começou a acompanhar o debate político, principalmente as pessoas mais jovens, na corrida eleitoral de 2018, algumas após ainda a posse do Jair Bolsonaro, e elas não têm muita ideia do que era
denunciar esse esquema de corrupção quando ele ainda estava no começo do seu desvendamento. Nós atuávamos contra toda uma rede virtual suja, bancada com verba de publicidade federal, blogs que não tinham audiência que justificasse o anúncio de estatais. Eram estatais controladas pelos petistas, que bancavam toda essa rede simpática ao partido, que atacava os seus adversários, atacava jornalistas que simplesmente se atinham aos fatos e faziam as merecidas críticas. Então eles faziam até lista negra, né? Nós estávamos lá com os nossos nomes na lista negra. Era um momento difícil, ainda muita gente não imaginava a magnitude do esquema de corrupção petista. No máximo acreditava que pudesse haver discordâncias ideológicas, que não gostava do comportamento, mas relutava muito em chamar de bandido, como eu me lembro das pessoas próximas do meu meio social, aquelas pessoas que não acreditavam que eram bandidas as pessoas que estavam governando o país naquele momento, Augusto Nunes. Então a gente viveu aquela época e permitiu, ajudou a construir espaço para as vozes críticas de todas essas pessoas. É verdade, a gente tem o direito de se orgulhar disso pelo seguinte, que nós ajudamos a mostrar que você começa um trabalho correto com um punhado aí de jornalistas dispostos a dizer a verdade e a reafirmar sucessivamente, né, a sua independência, e se chega a um resultado como esse. Nós divulgamos isso desde o começo e éramos acusados de trabalhar para o PSDB, né, de estarmos a serviço dos tucanos, até da CIA, de extrema direita, e as listas, entramos em listas do PT e éramos acusados até de jornalistas a soldo, de interesses sórdidos contra o Brasil, até por supostos jornalistas que ganhavam dinheiro do governo, né? Não queriam que nós exercêssemos a profissão, né? Nós aqui, e mais alguns, uns gatos pingados aí que sempre fizeram o trabalho que a gente tem o dever de fazer, é contar a verdade. Então é muito importante lembrar isso aí, lembrar o que escrevemos, as advertências que fizemos, e sempre apostando em que esses eram os fatos aí a destacar, porque eram fatos. E fato dispensa adjetivo, não é fato real. Fato é real, senão não é fato. Nós fizemos isso, imagina, o Lula no auge da popularidade, né? A Dilma marchando para a reeleição, ele tinha acabado com a pobreza no Brasil, a que nunca acabou, tinha acabado com a miséria, e a gente sempre dizendo, olha, isso aí é uma quadrilha, e em pouco tempo descobrimos que foi o maior esquema corrupto da história. Muito bem, continuando ainda nesse assunto, quer complementar, Zé Maria? Diga aí. Sim, da história conhecida, a cachorrada latia, e muitos diziam aqui na Jovem Pan, diziam que a Jovem Pan, olha, vocês estão loucos indo contra o governo e tal, e pensaram que a Jovem Pan ia ter dificuldades, inclusive financeiras, né? E não era fácil, não bastava falar nada contra o governo, que eles vinham em cima, mas mais do que isso, tinha que elogiar. Sobre a posição da ex-presidente Dilma, o Marcelo conhecia muito bem, o próprio PT criticava Dilma, o Lula queria ficar louco, porque eles queriam e sabiam que era a última possibilidade, uma interferência na Polícia Federal e na Operação Lava Jato. E o então ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, explicou que não era possível, impossível, e eles forçavam, queriam a demissão dele, trocar por um ministro que fizesse essa pressão, né? E não é possível. A gente sabe que o Ministério Público e a Polícia Federal têm independência de investigação, e isso salvou a Lava Jato, um grupo unido, né, ali muito bem arquitetado.